parece que pelo que o Central da Toca colocou, né, e até reportando o que o Pedrinho falou, seria algo que iria abater a dívida pelo Wesley, algo do tipo. Não sei se ainda está 100% concretizado. Eu já falei por aqui, né, que eu gosto do Wanderson, que fez 2 boas temporadas pelo Internacional. É bem verdade que no ano passado passou uma parte do tempo lesionado, mas voltou a ter minutos nessa temporada, parece bem fisicamente, já tem algumas participações em gols. E eu acho que tem espaço para 2 pontas, né? O Wanderson não seria o principal, até porque atua mais pela esquerda, o principal seria o ponta pela direita. Inicialmente eu até acho uma alternativa interessante. Tem que me inteirar, a gente tem que saber se vai se concretizar, mas eu acho o Wanderson um bom jogador. Não seria opção, mas assim, o Caramujo, eu fico curioso para entender como é que vai ser esse movimento do Cruzeiro, se vai contratar o Wanderson e aí dar como solucionada a questão de ponta, ou se vai contratar o Wanderson e ainda vai em busca de outro jogador, né, no mercado. Pode ser que essa chegada do Wanderson também signifique menos espaço para o Rodriguinho, né? O Wanderson é um ponta que atua ali daquele lado, poderia ser uma opção ao Dudu. Então, agora é ver quais serão os próximos passos do Cruzeiro. Boa. Tem uma galera falando aqui da situação aí tem gente já falando do Ronier, a gente vai abordar isso daqui a pouco, mas eu acho que a gente tem que começar com o assunto que mais movimentou aí os bastidores de Cruzeiro e até mesmo do Flamengo nas últimas horas, que foi uma possibilidade de troca, né, envolvendo Matheus Pereira e Luiz Araújo. Eu sei que o Caio está por dentro, leu muita coisa sobre isso, o Pedro também. Eu vou pedir para você aí, Caio, faz um panorama aí para a galera, o que aconteceu nessas últimas horas aí, pelo que se pôde apurar até o momento, né? Por que vai acontecer ou não vai acontecer a troca entre Luiz Araújo e Matheus Pereira? Perfeito, Emerson. Realmente, algumas pontas soltas nessa história, mas acho que depois de algumas apurações ficou claro, de fato, o que aconteceu, né? Hoje pela manhã, inclusive, 2 jornalistas do Rio de Janeiro, importantes, né? O Diogo Dantas e o Mauro César Pereira, fizeram uma apuração bem semelhante ao que fez o Central da Toca e boa parte dos portais dos jornalistas envolvidos nessa história, né? O que parece é que o Flamengo quis Matheus Pereira e aí, dentro dessa vontade, acabou oferecendo 2 jogadores, né? Como uma composição, o Luiz Araújo e o Lohan, inclusive, nome confirmado pelo Central da Toca. Além disso, o Flamengo se dispôs também a oferecer uma compensação financeira, né? Só que quem barrou a história foi o Matheus Pereira, e até cumprindo com a palavra dele, né? Porque ele já havia dito há algum tempo que não iria se transferir para outro clube brasileiro. E eu acho que com essa recusa do Matheus ao Flamengo, fica ainda mais claro que ele vai manter a sua palavra, né? Porque qual clube hoje no Brasil é mais atrativo do que o Flamengo para um jogador? Não tem, a gente sabe disso. Pelo poderio financeiro, pela força do elenco, pela projeção. E o Matheus fez questão de recusar. O Cruzeiro aparentemente deu o aval para negociação, né, até por parte do Leonardo Jardim, e acho que já entendendo que dificilmente o Matheus Pereira vai ficar ao longo de toda a temporada, porque o interesse dele é ir para a Europa, e o Flamengo ofereceu 2 jogadores interessantes para o Cruzeiro, principalmente o Luiz Araújo, né? O que até me espanta, porque o Luiz Araújo ele só não é titular absoluto no Flamengo porque se trata do Flamengo, de um grande elenco, tem muitas opções, mas é um cara importante por lá. É um cara que, inclusive, seria o meu titular em um time ideal do Flamengo. Desde o ano passado, ele chegou em 2023, mas desde o ano passado o Luiz tem uma minutagem muito grande, é um cara que já decidiu jogos importantes, teve aquele confronto contra o Palmeiras nas oitavas da Copa do Brasil, que ele foi o principal jogador, nas oitavas da Libertadores contra o Bolívar. Nesse ano já começou bem em Supercopa do Brasil, emendando participações em gols, e o Flamengo colocou ele como negociável, né? E é um cara que supriria uma carência direta do Cruzeiro, que é a ponta direita. Mas aparentemente o negócio não vai acontecer por conta de Matheus Pereira. Os clubes falam aí de um intermediário na história, mas ninguém cita o nome do intermediário, né? O que dá a entender que realmente foi algo direto dos clubes, né? Por mais que se fale em empresário.
Mas é importante se entender isso, né? De que foi o Flamengo que iniciou essa história. Acho que se a gente falasse do Cruzeiro oferecendo o Matheus Pereira, e aí só depois de alinhar uma troca consultar o Matheus, a gente poderia criticar veementemente a gestão por isso. Ela merece ser criticada por outros fatores, mas me parece que por tudo que foi apurado, por quem foi apurado, dá para a gente dizer que o Flamengo acabou tomando as rédeas da negociação e o Cruzeiro, com todo esse imbróglio em relação ao Matheus Pereira, acabou dando um aval para o negócio que de fato não vai ocorrer, né? Aparentemente a história está completamente morta. E aí vai acrescentar um pouco mais nessa aí, Pedro e Patrick, fiquem à vontade, porque confesso que essa situação toda, ela, assim, me gera algum incômodo, porque se o jogador fala, eu não vou sair para outro clube do Brasil, aí você fica, né, forçando essa situação, voltando toda hora. Entendo, foi o Flamengo que propôs, e convenhamos, se o Flamengo propôs Luiz Araújo, Lohan, mais dinheiro no Matheus Pereira, era uma negociação muito boa para a gente, né? Assim, seria bem interessante para o Cruzeiro. Mas o jogador já tinha falado que não quer ir. E eu acho que tentar forçar alguma coisa com o Matheus Pereira agora só vai aumentar o desgaste. Ele já falou que ele quer ir para a Europa. O Flamengo não está na Europa, né? O ponto é esse, né, o Emerson? Assim, foi o Flamengo primeiro, foi o Flamengo que procurou, então a gente tem que entender isso. Mas o Cruzeiro, sabendo da posição do Pereira, acho que talvez poderia ter prontamente recusado o negócio, né? Porque o Matheus deixou bem claro, e essa atitude dele, como o Caio disse, o Flamengo hoje é talvez a principal força do futebol brasileiro, do futebol sul-americano. Se o atleta ele não se dispõe a ir ao Flamengo, é sinal de que provavelmente para outros times do futebol brasileiro ele também não vai se transferir. Mas era uma negociação que seria boa para o Cruzeiro. Não é de hoje, até o próprio Mauro César cita isso no seu vídeo, não é de hoje que o Leonardo Jardim tem um apreço pelo Luiz Araújo, né? Quando era treinador do Mônaco, enfrentou o Luiz Araújo à época no Lille da França, então o Leonardo Jardim já conhece o atleta desde o futebol francês. O próprio Lohan parece ser também um pedido do Leonardo Jardim, é um atleta que o Leonardo Jardim enxerga condições de desenvolver. O Lohan, para quem não conhece, é um atleta que surgiu com muito potencial, mas parece que foi perdendo um pouco de espaço, sofre com alguns problemas ali fora das quatro linhas, e aí o Flamengo entende que nesse momento é melhor uma mudança de ambiente para o Lohan. O Flamengo já fez isso com outros jogadores, o próprio Matheus Gonçalves foi ao Red Bull Bragantino e agora retornou ao Flamengo, tem recebido oportunidades. Então são peças que seriam úteis ao Cruzeiro, mas que não faz um pouco de sentido o Cruzeiro deixar chegar nesse nível, porque sabia que o Matheus não ia aceitar. Agora, de fato, o Matheus Pereira, ele vai cumprindo com essa palavra dele, só que o movimento do Cruzeiro, claramente, para mim, parece, da parte do Leonardo Jardim, o seguinte: ele sabe que o atleta tecnicamente pode agregar, ele conta com esse jogador, mas ele já entendeu que o atleta tem uma predisposição em algum momento a se transferir para o futebol europeu. Então, se o Leonardo Jardim enxerga uma oportunidade de, o quanto antes, trazer jogadores que vão estar focados aqui, porque o Matheus ele pode até, agora com a janela fechando, decidir ficar focado no Cruzeiro, mas e quando a janela do meio do ano abrir? Ele vai estar de novo disposto a querer sair para o futebol europeu? Então acho que o movimento do Leonardo Jardim não é nem o Matheus Pereira não tem nível técnico para me ajudar, mas sim é um atleta que eu não sei se vai estar 100% com a cabeça aqui, então qualquer oportunidade de qualificar o plantel e de negociar o Matheus eu estarei fazendo, mas agora é aguardar, né? O Cruzeiro provavelmente não vai fazer essa negociação, mas eu confesso, Emerson, que assim, sabendo dessa questão da disposição do Flamengo, por exemplo, emprestar o Lohan, a gente estava até falando ontem sobre atletas ali para compor o elenco, acho que vale a pena o Cruzeiro consultar numa negociação à parte. Esse empréstimo do Lohan, dependendo das condições, acho que é um jogador que, para compor o grupo, pode agregar, um atleta jovem, que se o Leonardo Jardim, assim como eu falei do William, se o Leonardo Jardim enxerga nele capacidade de entregar tecnicamente, de ser recuperado, acho que vale a pena fazer esse movimento. Caramba, a minha preocupação, até citei ontem na live do Período da Noite, em relação ao Matheus Pereira aqui no Cruzeiro, é o seguinte:
naquele imbróglio da negociação dele com o Zenit, que ele acabou não indo, né, acabou não se concretizando a negociação, a preocupação da boa parte da torcida do Cruzeiro é o seguinte: o Matheus Pereira, ele conseguirá retomar o foco aqui no Cruzeiro para conseguir desempenhar aquilo que ele tem, né, como capacidade para desempenhar? Em mais uma oportunidade de negociação, ainda que não partiu do Cruzeiro, mas o fato do Cruzeiro, assim como o Zenit, antes, né, do Palmeiras, o Cruzeiro não aceitava, falava inclusive que o Matheus Pereira não estava vendo e aceitou abrir negociação. E agora, nesse momento, né, gostou da ideia em relação, né, a essa possibilidade de troca. Analisando também com a visão do Matheus Pereira, ele está vendo que, imprescindível talvez como ele era antes, ele não está sendo tanto assim, e muito, na minha opinião, pelo desgaste realmente que ele próprio causou no Cruzeiro em relação a essa questão de ser negociado, falar infelizmente não fui negociada, essa vontade de ir para a Europa, enfim. Então, a questão é, depois de mais esse imbróglio, mais essa negociação, a preocupação que eu já tinha com o Matheus Pereira, ela aumenta. Se ele vai conseguir retomar esse foco aqui para desempenhar aquilo que temos expectativa nele. Como eu disse, né, capacidade ele tem. E aí o Pedro falou uma coisa muito interessante, né? É lógico que o Leonardo Jardim conta com o jogador em relação, né, da capacidade que o Matheus Pereira tem, porém essa questão da eminência também da saída dele, o Cruzeiro daqui a 3 meses ou 4 meses se deparar novamente com essa possibilidade da saída do Matheus Pereira, ou seja, mais um desgaste, o Cruzeiro está vendo que, pensando no Cruzeiro, melhor é achar uma solução sem o Matheus Pereira aqui. Vamos ter que aguardar, né? O que eu quero é que ele ainda tem contrato com o Cruzeiro, ele ficando, ele possa retomar o foco. Eu só fico com receio porque diante disso talvez venha atrapalhar ele ainda mais, né, retomar essas boas atuações no qual ele já teve aqui com a camisa do Cruzeiro.